Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de EA 772, Circuitos Lógicos. Gente, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios nesse tópico de memórias. Se vocês se recordam, na aula passada, nós exatamente exploramos, do ponto de vista teórico, esse tópico das memórias. Vimos ali diferentes tipos de memória, memória ROM, memória RAM, né? Diferentes tipos de memória ROM, E2PROM, EPROM, PROM, memória flash e diferentes tipos de memória RAM também, as SRAM, as RAM estática, a DRAM, a RAM dinâmica. Então hoje nós vamos fazer alguns exercícios aqui com essas memórias para vocês começarem aí a exercitar esse conhecimento aqui no nosso curso aqui, tá certo? Bom, então vamos lá, gente. Exercício número 1. Esse exercício aqui é um exercício de projeto. Nós vamos construir uma memória. Vamos ler o enunciado do exercício. Projete o circuito para uma memória ROM com 8 endereços de 4 bits, aonde cada endereço armazene um número ímpar em ordem decrescente. Então, quando essa ROM estiver construída, o que vai acontecer? Né? No endereço 0 da ROM deve estar armazenado o valor 15, no endereço 1 deve estar armazenado o valor 13, no endereço 2 vai estar armazenado o valor 11 e assim por diante até o último valor, que são só 8 endereços, nesse caso aqui ele vai estar com o valor 1, tá certo? Então assim, é importante a gente entender a diferença entre o endereço e a palavra que está armazenada nesse endereço, tá certo? Temos ainda a seguinte especificação. A memória deve estar protegida por tri-states, como a gente viu que muitas das memórias são, e em sua saída e controlada por um único sinal de controle, né, o output enable. Então, quando o output enable for igual a 0, a saída da memória ROM deve ser colocada em alta impedância por conta dos tri-states, e quando o output enable for igual a 1, a saída do conteúdo da memória vai estar indicada, né, aquela que está indicada pelas entradas de endereço vai estar disponível lá na saída, tá certo? Então esse é nosso exercício número 1. Por onde começamos, gente? O que vocês acham? Vamos lá. Primeira providência. Nós precisamos, primeira coisa de tudo, é definir a estratégia de implementação de cada palavra de memória. Vocês viram na semana passada que podem existir diferentes técnicas para a gente fazer, a construir as nossas memórias de qualquer tipo, tá certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer uma construção de uma palavra de memória usando tri-states. Vamos observar direitinho como é que funciona esse circuito. É um circuito relativamente bem simples, mas é importante que a gente entenda, tá certo? Esse circuito, o objetivo dele é armazenar uma única palavra de memória. E aí a ideia depois é que a gente coloque, então, um array de palavras de memória, de tal forma que cada uma esteja endereçada por um endereço diferente, certo? E a gente precisa ter alguma maneira de forçar o valor dessa memória, esse bit, né, ou cada um dos bits da memória, entre 0 e 1. Como que nós vamos fazer isso aqui? Olha só como é legal. Nós temos ali do lado esquerdo, se vocês prestarem atenção, duas entradas ali, tá certo? Não são bem entradas, né? Mas são dois valores que estão colocados ali. Eu tenho VCC e tenho Terra, tá certo? E a gente está usando aqui uma convenção que também muitas vezes é usada na construção de esquemáticos, aonde a gente coloca ali um nome para uma determinada linha
e se a gente colocar esse mesmo nome em outra linha do nosso esquemático, é como se elas estivessem conectadas, tá certo? Então, é uma maneira simples da gente fazer a construção de um circuito sem ter que ficar enchendo um monte de detalhezinhos, tá? Então, vocês vão perceber que, olha, cada uma das entradas dos tristates vai estar conectada ou ao VCC ou ao Terra. Tá certo? Então eu indiquei isso aqui, nesse caso aqui, porque esse aqui é um circuito genérico, depois nós vamos instanciar ele especificamente para o que está sendo pedido aqui no exercício. Eu coloquei lá 0 ou 1, porque dependendo do valor que eu quiser colocar nessa palavra de memória, eu vou colocar 0 ou vou colocar 1. Tá certo? Então, por enquanto aqui, que nós estamos só fazendo a construção genérica do circuito, nós vamos então colocar 0 ou 1 e depois, quando nós formos construir o circuito de fato, aí nós vamos ter que arbitrar, ou é 0 ou é 1, tá certo? Por exemplo, se eu quisesse que essa palavra aqui armazenasse o valor 0000, o que eu teria que fazer? Eu teria que ir lá naquele primeiro tristate e colocar 0, tiraria aquele ou 1. No segundo tristate, 0. No terceiro tristate, 0. No quarto tristate, 0. Tá certo? Então aí o que vai acontecer? Olha, se eu tiver aquele line enable, as saídas do tristate vão estar no todo exibindo uma palavra de memória. Tá certo? Se esse line enable for 0, isso vai estar em alta impedância. Todas as 4 vão estar em alta impedância. Se o line enable for 1, aí o respectivo bit que foi programado, né, ali do lado esquerdo, conectando ao tristate ou a VCC ou ao Terra, é o que vai sair do lado de lá. Tá certo? Então, de uma certa forma, já dá para vocês preverem mais ou menos como é que nós estamos pensando em implementar essa nossa memória ROM, tá certo? Nós vamos ter várias linhas como essa, tá certo? E a gente vai precisar o quê? Vamos precisar que apenas uma dessas linhas tenha o line enable em 1, todas as outras linhas vão estar com o line enable em 0, e aí qual que vai ser o resultado disso? O resultado disso é que somente uma das linhas vai estar com o seu valor sendo externalizado e todas as outras linhas vão estar em alta impedância, tá certo? Então, com isso, a gente vai fazer aquilo que lá na aula de barramentos nós falamos para vocês, que seria uma espécie de um multiplexador construído usando tristetes, tá certo? Nesse caso aqui, nós vamos ter 8 palavras de memória, então nós vamos ter como se fosse um multiplexador que está multiplexando essas 8 palavras de memória, tá certo? Basicamente essa a nossa estratégia, tá ok? Segunda providência, né? Nós temos agora que garantir que somente uma dessas linhas esteja com valor 1 e todas as outras estejam com valor 0. A maneira mais simples de fazer isso é inserir um decodificador 3x8, porque nós vamos endereçar 8 diferentes endereços de memória para gerar cada um desses line enables que vai estar habilitando uma linha inteira. Tá certo? Então, essa é a segunda providência. Na sequência, nós temos a terceira providência. Né? O que vamos fazer? Vamos agora ligar cada saída do decodificador em um daqueles line enables como esse que está aqui em cima, para poder estar habilitando aquela palavra de memória. E aí vamos estar ligando todas as palavras de memória dessa forma. Tá certo? O resultado final aqui do nosso circuito, tá certo? Vai ficar algo parecido com isso. Isso aqui ainda não é o final. Né? Por que não é o final? Porque a gente ainda está ali nas entradas dos tristates com aquele 0 ou 1. Então, se vocês prestarem atenção, eu ainda não defini o valor de cada uma das linhas. Tá certo? Mas observem como é que como é que essa nossa memória ROM vai funcionar. Nós vamos ter ali do lado esquerdo 3 entradas, né? A entrada E2, E1 e E0, tá certo? Que vai ser a entrada de endereços, tá?
mais um pouco ali embaixo, nós vamos ter a entrada Output Enable, tá certo? Esse Output Enable é que vai fazer com que o dado efetivamente saia para fora ou que ele seja colocado em alta impedância, tá certo? Então, se a gente preencher agora os valores que estão na entrada de cada um dos tri-states com um valor arbitrário, que é o que eu quero armazenar naquela posição de memória, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que nós vamos possibilitar a criação da nossa memória ROM com aqueles valores que a gente pré-definiu que deveriam ser guardados ali na memória, tá certo? Como é que essa memória vai funcionar? Eu vou colocar o endereço ali naquelas 3 entradas de endereço e vou selecionar ali o Output Enable para estar em 0 ou em 1, tá certo? Se ele estiver em 0, a saída fica em alta impedância. Se ele estiver em 1, ele vai colocar como saída uma daquelas 8 linhas que a gente tem ali com o valor que está colocado ali naquele ponto, tá certo? Então agora ficou bastante simples para a gente conseguir finalizar esse nosso exercício. O que a gente tem que fazer? A gente tem que simplesmente colocar os valores fixos, né? Ou seja, conectar de fato cada uma das entradas do tri-state ou em VCC ou em terra para poder forçar um bit 0 ou um bit 1. Como é que era mesmo nossa especificação? Nós deveríamos começar o endereço 0 da nossa memória ROM com o valor 15. E como é que é 15 em binário? Né? É 1, 1, 1, 1. Nesse caso aqui, nós não estamos usando a convenção de binário com sinal, tá certo? Nós estamos usando o binário sem sinal. Tá? Então, onde que está esse 1, 1, 1, 1? Ele está na memória 0. Qual das linhas que é a memória 0? Vamos lá olhar no decodificador. Quando a gente colocar o endereço 000, qual das saídas que vai ser habilitada com valor 1? É aquela saída L0, que está lá embaixo. E onde que essa saída L0 está conectada? Ela está conectada no Line Enable, lá daquela linha mais de baixo que a gente tem no nosso array de linhas, tá certo? E que valor que eu coloquei ali na entrada daqueles tri-states? Olha lá, 1, 1, 1, 1, que é o valor 15. Então, o que vai acontecer? Se eu colocar ali 3 no meu barramento de endereços de entrada, tá certo? E colocar o Output Enable em 1, habilitando a saída, vai acontecer o quê? Vai sair o número 1111, que é o valor 15 que eu queria armazenar originalmente. Então, legal, fizemos aquilo que era para ser feito. No valor da posição de endereço 1, nós vamos estar guardando ali, olha, 1101, no endereço 2, 1011, endereço 3, 1001, endereço 4, endereço 4 é 1001, não, 01, 2, 3, não, 4 é 0111, o 5 é 0101, o 6 é 0011 e o 7, que é o último endereço, tá certo? Vai estar com 0001. Então, nós fizemos exatamente aquilo que foi solicitado. Quando colocarmos o valor 7, quando colocarmos o valor 0 na entrada de endereço, vai sair 15. Colocou 1, vai sair 13. Colocou 2, vai sair 11. Colocou 3, vai sair 9. Depois vai sair 7, depois vai sair 5, depois vai sair 3, depois vai sair 1, como especificado. E aí, então, a gente conclui o nosso primeiro exercício. Perfeito? Tranquilo, gente? Vocês viram que, assim, não tem nada de muito misterioso. Desde que a gente consiga entender essa estratégia para construir uma memória ROM, de estar habilitando esses tri-states, né, e usando ali a linha de enable do tri-state como sendo a linha que habilita a linha inteira da palavra, fica muito fácil a gente construir essa nossa memória ROM. Tá certo? Então, esse é nosso
exercício número 1. No exercício número 2, nós vamos agora fazer mais ou menos a mesma coisa, mas ao invés da gente construir uma memória ROM, como no caso do exercício 1, a proposta do exercício é projetar agora uma memória RAM, com 8 endereços de 4 bits. Né? Nesse caso aqui, ele não especificou que tipo de RAM, a gente vai construir aqui uma RAM estática, tá certo? Ou seja, uma RAM construída em cima de flip-flops, tá certo? Além disso, né, a especificação continua. A memória deve estar protegida por tristates em sua saída e controlada por 2 sinais de controle. Então, observem que agora nós não temos somente um sinal de controle. Nós temos o Output Enable, que vai fazer exatamente a mesma funcionalidade, ou seja, quando o Output Enable estiver em 0, a saída da memória deve estar em alta impedância. Quando o Output Enable estiver em 1, a saída do conteúdo da memória deve ser aquilo que está na memória indicada pelas entradas de endereço. Tá certo? E o outro parâmetro de controle? O outro parâmetro é o Write Enable, tá certo? Esse Write Enable, quando ele está em 0, a memória está funcionando somente com leitura. E quando ele estiver em 1, eu devo capturar a entrada da minha memória, tá certo? E aí eu vou colocar essa entrada da minha memória e guardar no endereço de memória que está indicado lá no barramento de endereço. Tá certo? Então, reparem que, de maneira diferente do que a gente tinha na memória ROM, aqui nós vamos ter que colocar 4 entradas, porque a palavra de memória é de 4 bits, e vamos ter que acrescentar esse Write Enable. Tá? Quando o Write Enable é igual a 0, ele ignora o que está nas entradas, tá certo? Quando o Write Enable é igual a 1, né, aí o que ele vai fazer? Aí ele vai escrever na entrada. Mas tem uma pequena peculiaridade que a gente precisa chamar a atenção de vocês. Tá? Na verdade, se a gente colocar o Write Enable quando ele for igual a 1, a gente escrever na memória, independente do Output Enable, nós vamos ter um pequeno problema. Qual que é esse pequeno problema? Que se a gente quiser usar, né, para a memória inteira um mesmo Write Enable, internamente em cada uma das linhas a gente vai ter que tomar um certo cuidado para que a gente não copie a mesma entrada em várias das linhas simultaneamente. Então nós vamos ter que colocar uma proteção, mas eu vou mostrar essa proteção para vocês daqui a pouquinho, tá certo? Vamos tentar então abordar esse nosso problema como nós abordamos ali o primeiro problema do exercício 1. Tá? A primeira providência é exatamente a mesma que a gente teve lá no caso da memória ROM. Nós precisamos definir a estratégia de implementação de cada palavra de memória. Tá? E aqui agora nós temos que lembrar que a palavra de memória ela é uma palavra que deve ser escrita e lida. Então, ao contrário lá da memória ROM, onde a gente forçava um valor que não deveria mudar nunca, na nossa memória ROM nós queremos que possamos carregar um valor qualquer na nossa memória e depois nós vamos querer ler esse valor da memória também, tá certo? Então, a primeira providência a gente vê como que a gente vai fazer isso, tá? E aí, nós vamos começar implementando, né, nesse caso aqui, porque é um pouquinho mais complexo por causa dessa questão do write, nós vamos mostrar para vocês como nós vamos implementar uma célula de memória. Tá? Nós vamos usar um arranjo que é basicamente esse aqui. Vocês observarem lá, nós temos o quê? Nós temos um flip-flop do tipo D, tá certo? O clock da nossa célula de memória vai estar entrando no clock do flip-flop. E ali, na entrada do D,
do flip-flop, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um pequeno multiplexador, tá certo? O que esse multiplexador vai fazer? É aquele circuito multiplexador que a gente já viu quando a gente estava trabalhando com registradores. Se vocês quiserem relembrar, vocês podem voltar lá naquela aula que a gente fez exercícios com registradores, vocês vão ver que nós fizemos uso desse mesmo multiplexador, tá certo? Como é que funciona esse multiplexador? Quando a minha entrada cell do multiplexador for igual a zero, ele vai colocar na saída S o que estiver entrando em E1. E quando o cell for igual a 1, ele vai colocar na saída S o que estiver entrando em E2. Então, observem como é que é a nossa estratégia aqui, tá certo? O que a gente quer? A gente quer que na nossa célula de memória, quando o enable for igual a 1, ele deve armazenar o bit que está entrando na entrada D dentro do flip-flop, tá certo? E quando a gente estiver colocando ali o enable igual a zero, ele deve manter no nosso flip-flop o valor anterior que já estava armazenado lá no flip-flop, tá certo? Como nós estamos agora colocando o clock direto ali na entrada de clock do flip-flop, ele sempre, a cada pulso de clock, ele vai estar fazendo uma mudança no conteúdo do nosso flip-flop D. Como é que a gente faz, então, para criar aquele enable, né? É aí que entra esse nosso multiplexador. Porque a saída do flip-flop está sendo realimentada ali, como vocês podem perceber, na entrada E1. Então, quando a gente colocar o enable em zero, o que vai acontecer? A própria saída vai realimentar na entrada. Na prática, o que acontece? O valor do flip-flop continua o mesmo. Tá certo? Se pelo contrário, o enable estiver igual a 1, aí o que vai acontecer? Ele vai redirecionar para a saída S o que está na entrada D, que vai, por sua vez, entrar na entrada D do flip-flop, e aí então ele vai substituir, quando vier o pulso de clock, o valor interno do flip-flop pelo valor que está na entrada D. Tá certo? Então esse circuitinho aqui é o nosso circuitinho básico da nossa célula de memória, tá certo? E a gente vai usar então aquela caixinha que está ali embaixo, que é uma implementação ali da caixinha de cima, basicamente onde a gente tem o quê? A gente tem o enable, temos a entrada D, temos o clock e temos a saída Q. Tá certo? Se a gente quisesse, a gente poderia ter colocado o preset e o clear, mas como para esse projeto que nós estamos fazendo, nós não vamos precisar de nenhuma entrada assíncrona, então nós simplesmente deixamos ele ali e não fazemos uso nem do preset nem do clear. Tá certo? Lembrando, né, que usando a convenção aí do TTL, quando a gente não coloca nada na entrada, ele vai colocar as entradas em VCC, tá certo? Então ali é como se nós tivéssemos o preset em 0, o preset em 1, o clear em 1, então nenhum deles está funcional, tá certo? Exatamente como a gente quer que seja. Tá ok? Tá claro então, gente, como que a gente cria a nossa célula de memória? Nessa nossa célula de memória é basicamente o quê? Um flip-flop com um enable. Tá certo? Se o enable for igual a 1, ele armazena o valor no flip-flop. Se ele for igual a 0, ele não faz nada, ele mantém o flip-flop como ele estava. Tá certo? Então essa é a nossa célula de memória. A nossa segunda providência agora é definir a estratégia de implementação do registrador. Ou seja, como que agora a gente compõe o nosso registrador usando essas células de memória como base, tá certo? E aí nós vamos montar um circuito que é basicamente esse aqui, tá certo? Vamos analisar esse circuito com um pouco mais de cuidado do que nós fizemos no primeiro caso, tá? Se vocês então observarem, vocês vão ver que ali do lado esquerdo
nós temos o quê? Nós temos as 4 entradas, que seriam as entradas que eu vou usar para armazenar coisas dentro das nossas células de memória. E cada uma daquelas entradas está ligada na entrada D de cada uma das células de memória. Então, olha, aquela célula de memória mais à esquerda, ela está com o valor da entrada I3 entrando ali na porta D da nossa célula de memória, da primeira célula de memória. Depois, a entrada E2 vai estar entrando na porta D da segunda célula de memória, o I1 na terceira e o I0 na quarta, tá certo? Então, eu coloquei de propósito dessa maneira para que se a gente tiver, por exemplo, né, naquela entrada de I3 até I0, 101, nós vamos ter 1 no primeiro célula de memória, 1 na segunda célula, 0 na terceira célula e 1 de novo na quarta célula, tá certo? Aí nós temos o quê? Nós temos o write enable, tá certo? E aqui que a gente tem que tomar aquele cuidado que eu comentei com vocês, tá certo? Se a gente usasse o write enable direto no enable dos flip-flops, o que iria acontecer? Qualquer vez que eu colocasse esse write enable em 1, ele copiaria para dentro do flip-flop, independente de eu estar habilitando esse registrador. E isso não é o comportamento que a gente gostaria. Por quê? Porque a gente tem que imaginar que vão existir várias células como essa e todas elas vão receber a mesma entrada write enable, tá certo? Então, se todas vão receber o write enable, a gente tem que arranjar uma maneira de que somente aquela que tem o output enable é que vai efetivamente armazenar alguma coisa dentro do registrador. Nesse caso aqui é muito simples fazer isso. Basicamente é colocar aquele AND que eu coloquei ali entre o output enable e o write enable, tá certo? Então, se o write enable for igual a 0, automaticamente os enables todos são igual a 0, então ele não vai guardar nenhum valor no registrador. É exatamente isso que a gente quer, tá certo? Entretanto, se o write enable for igual a 1, mesmo assim, ele depende ainda do output enable ser igual a 1 para enviar 1 para o enable das células de memória, tá certo? Então, nesse caso aqui, somente faremos a escrita daquela entrada I3, I2, I1 e 0 se write enable for igual a 1 e output enable for igual a 1. Tá certo? Vocês poderiam falar, mas precisa fazer desse jeito? Na verdade, não precisa, dependendo de como a gente for fazer depois. Só que a gente teria que ter o cuidado de também selecionar o write enable em cada um dos registradores para escolher somente um deles. Então, fazer desse jeito aqui, colocar esse end, ou ele vai estar aqui, ou ele vai estar do lado de fora do registrador. É mais fácil colocar aqui, porque aí no circuito externo, que vocês vão ver depois na sequência, que é um circuito grande e complexo, a gente facilita um pouco a complexidade e fica com menos componentes aí no nosso circuito, tá certo? Então, nós vamos ter essa situação aqui, tá ok? E a gente tem que ainda observar que aquele output enable, além dele habilitar o write enable, ele também vai habilitar aqueles tristates na saída do nosso registrador, tá certo? Então, se o output enable estiver igual a 1, aqueles tristates vão estar habilitados e ele vai então estar copiando a saída dos flip-flops para a saída do nosso registrador. Então, o O3, O2, O1, O0 vão estar com o valor aí de cada um dos nossos flip-flops, tá certo? E se o output enable estiver em 0?
aí as saídas vão estar em alta impedância, tá certo? Que é exatamente o que a gente quer, tá? Uma vez que a gente definiu, então, a estratégia de implementação do registrador, e vocês perceberam que quando a gente coloca essa opção de write, a gente começa a complexificar o nosso circuito, tá certo? Então, é um trade-off, tá? Esse circuito aqui já é bem mais complexo do que aquela linha que a gente usou lá na memória ROM. Mas uma vez que a gente tenha definido esse registrador, o que nós temos que fazer agora para implementar a nossa memória RAM? Né? Nós agora vamos, então, para a última necessidade que nós temos que fazer, que é conectar ao decodificador e aos tristates para poder compor a memória como um todo, tá certo? E aí nós vamos ter basicamente esse circuito aqui, tá? Vocês já percebem que esse circuito ele já é bem mais complexo do que aquele circuitinho simples que a gente tinha lá no caso da memória ROM, tá certo? Mas a ideia é exatamente a mesma, tá certo? Nós não estamos fazendo nada de diferente. Então, observe, o que está acontecendo ali? Olha, o que está acontecendo, nós temos ali na entrada do nosso decodificador os endereços, né, A2, A1, A0, aonde nós vamos então endereçar um desses registradores, desses 8 registradores que estão disponíveis aqui na nossa memória, tá certo? Aí, dependendo do valor da entrada de endereço, nós vamos ter o quê? Que aquelas linhas, né, a linha 0 até a linha 7, uma delas vai estar em 1 e todas as outras vão estar em 0, tá certo? Aí, o que vai acontecer? Olha, se a gente for analisar lá e começar a seguir, nós vamos ver o quê? Olha, aquela linha 7, ela vai entrar no output enable do registrador ali mais em cima, indicando que esse é o registrador de endereço 7, tá certo? Aquela linha 6, olha, ela vai habilitar o quê? O output enable do segundo ali na linha de cima, tá certo? A linha 5 vai ser no terceiro, a linha 4 no quarto, aí a linha 3 a gente passa para a linha de baixo, tá certo? Linha 2, linha 1 e linha 0. Então, a gente percebe o quê? Cada um dos endereços vai habilitar o output enable de um dos nossos registradores. Perfeito? É basicamente isso que a gente está fazendo. E aí, o que nós vamos fazer com relação ao write enable? Tá? Se vocês forem observar aqui, olha, o write enable ele está entrando ali em cima, bem debaixo das entradas da nossa memória, e ele está sendo enviado igualzinho para os write enables de todos os registradores. Vocês percebem aqui por que a gente precisou fazer aquele end lá no nosso registrador, no slide anterior? Porque se a gente tivesse feito isso aqui, o que aconteceria? Se não tivesse feito lá dentro, a gente teria que fazer aqui, entendeu? E teríamos que colocar um end do output enable de cada um com o write enable para poder... E aí vocês percebem que o circuito já está complexo. Se a gente tivesse que inserir uma porta end na entrada de cada um desses circuitos, o circuito ficaria ainda mais complexo, tá certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Da mesma forma, aquelas nossas 4 entradas, se vocês forem perceber, olha, elas estão abastecendo literalmente cada uma das entradas de cada um dos registradores. A mesma entrada é disponibilizada para todos, tá certo? Então a gente percebe o quê? No final das contas, o que vai habilitar um registrador em especial é o output enable, que por sua vez está sendo determinado pelo endereço que eu coloquei ali na entrada do decodificador, tá certo? Então, com isso, apenas um dos registradores é que vai estar deixando uma sua saída diferente de alta impedância,
e todos os outros vão estar com a saída do registrador em alta impedância. E isso é muito bom. Por quê? Porque agora, se a gente tem essa situação, nós temos 8 registradores e eles estão controlados aqui pelo meu decodificador, e eu tenho a garantia que somente um deles vai estar em 1 e todos os outros vão estar em 0, eu posso fazer o quê? Eu posso juntar as saídas de todos os registradores. Então, se vocês olharem lá, é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente pega ali a saída do primeiro, junta com a saída do de baixo, vai naquela linha ali de baixo. Na segunda coluna, a mesma coisa. A gente pega aqueles 3, junta com os 3 de baixo e junta lá embaixo na linha que está indo para a saída. Mesma coisa na terceira coluna, mesma coisa na quarta coluna. Tá certo? Então, vocês observam que o funcionamento do circuito não é tão complexo assim. Apesar da edição desse circuito ser complexa, porque vocês não imaginam, eu gastei um bom tempo, vou dizer aí, talvez quase uns 20 minutos para desenhar esse circuito aí na ferramenta Quartz, tá certo? Porque dá trabalho ficar puxando fiozinho para cima e para baixo, tá certo? Eu poderia ter usado notação de barramento aqui, né? Poderia ser uma pergunta de vocês. Facilitaria e o circuito ficaria mais simples, tá? Mas eu não quis colocar aqui exatamente para mostrar para vocês como que esse circuito ele pode ser bastante complexo, tá certo? Queria que vocês enxergassem a complexidade do circuito, tá? E aí, que mais que a gente faz? Olha, aquele mesmo output enable, então, né? Desculpe, agora nós vamos ter um outro output enable, que esse sim é um output enable específico para a minha memória como um todo, tá certo? Ele vai estar ligado aonde? Ele vai estar ligado só ali naqueles 3 states de saída, tá certo? Então, se o output enable for igual a 0, a saída fica em alta impedância. Se o output enable for igual a 1, a saída vai estar exibindo o conteúdo da memória que está apontada no endereço de memória. Tá certo? Vocês percebem? Então, tomem cuidado aqui, né? Esse output enable aqui não tem nada a ver com a escrita. A escrita ela está ali funcionando diretamente do write enable, tá certo? Controlada pela linha que vem do decodificador. Esse sim é que vai estar habilitando ali o output enable interno de cada um dos registradores. Vocês perceberam a estratégia? Né? Ou seja, se o write enable estiver igual a 1, independente do output enable aqui estar em 0 ou estar em 1, eu terei o quê? Eu terei o valor da entrada sendo escrito em um dos registradores, aquele que está apontado pelo barramento de endereço de memória, que por sua vez vai habilitar o alt enable daquele registrador. Como o write enable está igual a 1, ele vai copiar o conteúdo da entrada só para aquele registrador. E todos os outros, como o output enable de cada um dos outros vai estar em 0, o que vai acontecer? No final das contas, ele vai ser desabilitado e não vai ser utilizado. Tá certo? Então, essa é a estratégia para a gente concluir esse nosso exercício 2, construindo, então, essa nossa memória RAM. Perfeito? Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Não tem nada de extraordinário. É trabalhoso, tá? Não vou dizer que não é. É o que eu falei. Se a gente usar notação de barramento, poderia ser que ficasse um pouco mais simples, mas eu preferia aqui colocar todas as linhas individualmente, tá? E aí vocês percebem que tem linha para tudo quanto é canto aqui, e às vezes é até difícil da gente enxergar aonde que cada uma das linhas está indo, tá certo? Mas basicamente é isso que eu falei para vocês, tá certo? Aquele decodificador está indo para cada um dos output enables de cada um dos registradores, então somente um dos registradores está sendo habilitado, o write enable se eu quiser escrever, e o próprio output enable se eu quiser somente ler, tá certo? Então ele vai estar lendo um só deles, quando eles se juntam, vai ter somente um com saída ativa e todos os outros vão estar em alta impedância. Perfeito? Sem problemas? Legal.
Então, esse é a resposta aqui do nosso exercício 2. Perfeito? Vamos então agora para o exercício 3. Exercício 3. Supondo que tenhamos à disposição um chip de RAM de 16 palavras de 4 bits, como esse que está colocado aqui abaixo, como que nós poderíamos obter uma RAM equivalente, mas com 8 bits? Então vejam, qual que é a proposta? Aqui nós estamos mostrando como que nós podemos combinar diferentes chips de RAM para poder construir RAMs mais poderosas. Nesse caso aqui, já temos 16 palavras nessa nossa RAM, só que essas palavras só têm 4 bits. O que nós queremos fazer agora? Nós queremos estender a capacidade dessa memória para que ela tenha 8 bits, tá certo? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos basicamente conectar duas dessas RAMs em paralelo, e aí o resultado dessa conexão vai ser o quê? Vai ser uma RAM também com 16 palavras, mas agora com 8 bits. Tá certo? Vamos ver como é que a gente fez isso ali, gente. Deem uma olhada. Olha, percebam que aquelas entradas do endereço, né, que estão ali naquela parte de cima, no barramento de endereço, elas estão simultaneamente endereçando ali coisas que estão ali na RAM 0 e endereçando coisas que estão na RAM 1. Da mesma maneira, o write enable, o mesmo write enable, está sendo direcionado para o write enable da RAM 0 e para o write enable da RAM 1. Tá certo? E o mesmo chip select também está sendo usado para selecionar simultaneamente esses dois chips de RAM. Tá certo? Aí o que nós vamos fazer? Na saída é que nós vamos fazer a diferenciação. Tá certo? Então, o que vai acontecer, né? Aquele barramento de dados, que nesse caso aqui é um barramento bidirecional, porque ele serve tanto para entrada como para saída, tá certo? Ele vai estar, então, aqui com os bits de mais baixa ordem, né? D0, D1, D2 e D3 vão estar armazenados na RAM 1. E os bits de mais alta ordem, D4, D5, D6 e D7, vão estar armazenados ali na RAM 0. Tá certo? Como as duas RAMs estão operando exatamente em paralelo, o que vai acontecer? Os 8 bits vão ser colocados simultaneamente. Tá? Isso vale tanto para escrita, quando a gente está usando o valor que está em D7, e como o write enable vai estar ali com 0, ele vai estar carregando para dentro da memória, como isso vale também para a escrita, para a leitura, né? Quando o write enable estiver em 1, né, que esse caso aqui é o write enable barrado, ele vai fazer somente a leitura, então o valor dos 8 bits vão ser colocados ali no barramento de endereço, a gente vai poder fazer uso dele para qualquer funcionalidade que a gente queira. Tá certo? Vocês percebem, então, como que é a estratégia básica aqui? Quer dizer, se eu precisar de fazer agora uma palavra de 16 bits, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 4 dessas memórias, eu vou ter 16 bits. Se eu quiser fazer 32, eu vou pegar 8. Se eu quiser fazer 64, enfim, a gente vai pegando vários desses chips, colocando todos eles em paralelo, e a gente então consegue criar uma RAM que vai ter a mesma capacidade em termos de endereçamento, mas que vai ter a palavra armazenada com um número maior de bits. Perfeito? Tudo bem, gente? Então, assim, também não tem nada, nem esse exercício aqui é um exercício relativamente simples, tá certo? Acredito que nenhum de vocês teria aí grande dificuldade de estar resolvendo esse exercício. Perfeito? Bom, vamos aqui para o exercício 4. O exercício 4 é uma variação do exercício 3. Né? Vamos ler aqui. Supondo uma RAM 16 por 4, como fazer agora para obter uma RAM
32, opa, ali não é 32 por 16, não, é 32 por 4, tá? Eu coloquei errado, eu sempre erro alguma coisinha aqui, né? Tive tanto cuidado, mas não funcionou. Se eu quisesse fazer 32 por 16, eu teria como fazer também, mas aqui nesse caso aqui nós estamos fazendo 32 por 4, tá? O que nós estamos fazendo? Nós estamos usando a mesma palavra de memória, tá certo? Só que nós estamos aumentando o número de endereços, tá? Então, ao invés da gente ter ali somente 16 endereços, a gente quer ter 32 endereços, tá certo? Mas a palavra continua sendo uma palavra de 4 bits, tá? E o que nós vamos fazer então? Nós vamos simplesmente fazer o mesmo truque que a gente usou, na verdade não é o mesmo, é um pouquinho diferente, mas nós vamos combinar duas RAMs desse tipo, tá certo? E repara aqui que a gente vai ter um truque diferente, que nós não tínhamos lá no outro caso, tá certo? Vamos olhar com cuidado aqui. Primeira coisa, nesse caso aqui, nós temos que entender que quando a gente está aumentando de 16 para 32, isso significa que o nosso barramento de endereço ele tem que aumentar de um valor, tá certo? Então, além de A0, A1, A2 e A3, que seria o necessário para endereçar 16 bits, a gente vai ter que colocar também um A4 para que a gente consiga endereçar as 32 não é 16 bits, os 16 conteúdos de memória. Nós aqui, para endereçar agora os 32 conteúdos de memória, nós vamos precisar ali de um quinto bit, que é o bit A4, tá certo? E olha que legal o truque para a gente combinar e aproveitar esses dois chips aqui. Olha lá. O que eu fiz? Como nas minhas memórias individualmente eu não tenho lugar para colocar aquele A4, eu vou colocar então só do A3 até o A0 nas duas memórias simultaneamente, tá certo? Mas aquela entrada A4 do barramento de endereços, olha só o que está acontecendo ali, olha. Ela está entrando no chip select da RAM 0 e olha lá, a negação dela está entrando aonde? No chip select do RAM 1, tá certo? O que vai acontecer então? Quando a 4 for igual a 0, como a entrada do chip select ela é ativo baixo, se a 4 for igual a 0, ele vai habilitar a RAM 0. Se a 4 for igual a 1, o que vai acontecer? Aquele 1 vai ser invertido para 0, ele vai habilitar a RAM 1. Então, reparem, né? Naquele arranjo que a gente fez do exercício 3, a gente estava usando simultaneamente os dois chips. Aqui nós estamos usando uma estratégia diferente. Dependendo da ordem de grandeza do endereço, eu vou armazenar as coisas na RAM 0 ou na RAM 1. O que vai acontecer aqui? Né? Do endereço 0 até o endereço 15, eu estou armazenando as palavras de memória na RAM 0. Do endereço 16 até o endereço 31, eu vou estar armazenando as palavras na RAM 1. Tá certo? Então, vocês percebem que é um truque simples, é um truque que não tem nada de grande sofisticação, mas é um truque que efetivamente permite que a gente então transforme dois chips 16 por 4 em uma memória 32 por 4. Tá certo? Depois eu vou arrumar aquele slide lá, vou subir o slide correto lá para vocês no Moodle. Tá certo? Legal. Então, o exercício 4 também está devidamente resolvido aqui com esse novo arranjo, essa nova combinação aqui dessas duas RAMs de 16 por 4. Perfeito? E se eu quisesse fazer aquele 32 por 16 e não 32 por 4? Eu teria que antes, né, usar 4 RAMs para compor cada uma dessas RAM 0 e RAM 1 para transformar ela em RAM de 16 bits, tá certo? E aí depois eu faria esse arranjo aqui
para poder efetivamente construir uma RAM 32x16, tá certo? Eu não preciso mostrar, mas é relativamente simples. A gente estaria misturando, né, a primeira solução com a segunda solução. Aí a gente conseguiria efetivamente guardar uma memória 32x16. Perfeito? Legal, gente? Então, exercício 4, pronto, tá certo? Está morto aqui também. Legal. Vamos para o exercício 5. E se ao invés de 32x4, a gente quisesse uma RAM 80x4? Eu quero colocar 80 números dentro da minha memória. Como é que a gente faria? Vocês percebem que assim, vai... Bom, tem um probleminha, né? Se a gente for olhar aqui, olha, nós colocamos ali aquele A4 no chip select do primeiro e a negação dele no chip select do segundo. Se a gente for colocar 80, como é que nós vamos fazer isso daí? Não vai dar para pegar o A4 e colocar ele direto lá. Como é que eu vou fazer? Eu vou precisar de mais, A4, A5, A6, tá certo? Como é que eu vou fazer isso? Então, na verdade, nós vamos usar a mesma estratégia que a gente usou para a construção daquele nosso projeto da RAM. Nós vamos usar um decodificador, tá certo? Nós vamos então colocar ali, olha, o A6, A5 e A4 nas entradas E2, E1, E0 do meu decodificador 3x8. E aí nós vamos usar a habilitação de cada uma daquelas linhas, tá certo? Para poder habilitar o chip select de cada uma daquelas 5 RAMs que nós temos ali embaixo. Como cada uma delas tem 16 endereços de memória, 5 vezes 16 vai dar 80, e a gente consegue, então, armazenar, criar agora uma memória com 80 endereços de memória de palavras de 4 bits. Seria uma memória 80x4. Tá certo? Eu aqui não vou colocar as outras linhas, tá certo? Mas é óbvio que a gente teria que ligar também a entrada A3, A2, A1, A0 em cada uma dessas entradas, a mesma, né, teria que ser colocada, e a saída também a gente estaria misturando aí essas 4 saídas também e colocando todas elas ali na entrada e saída da nossa RAM 80x4. Tá certo? Eu não coloquei isso aqui, que eu acho que é desnecessário, por aqui a gente consegue entender a estratégia e aplicar aquela mesma coisa que a gente fez antes ali nos exercícios anteriores, tá certo? E o exercício 5 também matamos e está terminado, tá certo? Muito bem. Vamos agora aqui para o exercício 6. O exercício 6 nos dá um circuito, tá certo? Onde nós vamos ter aí memórias, né, de 1K por 8 bits, tá certo? São memórias RAM 1K por 8. E nós temos quatro módulos de memória. E se vocês pararem para observar, nós estamos usando aquela mesma estratégia que a gente usou no exercício 5. Olha, nós estamos usando aqui um 74138, que é um decodificador como é que chama? Um decodificador 3x8, tá certo? E estamos colocando cada uma das saídas ali num diferente chip select de cada um daqueles módulos, ou módulo 0, ou 1, ou 2, ou 3. Então significa o quê? Eu vou ter o primeiro K armazenado no módulo 0, tá certo? O segundo K no módulo 1, o terceiro K no módulo 2 e o quarto K no módulo 3. Tá certo? Então, qual que seria a faixa de endereços para o circuito abaixo? Tem uma sutileza aqui que a gente precisa prestar atenção, que a gente vai ver ali aquele nosso barramento de endereço da minha CPU está saindo ali com A10, A11, A12 e A13, tá? Então a 10 e a 11 estão entrando ali nas minhas entradas A e B do meu decodificador, tá certo? Mas o A12, A13, A14 e A15 estão entrando ali naquele AND negado, naquele NAND legado, na verdade, e a saída está entrando ali na entrada C do meu decodificador.
E aí, qual que é o impacto que isso tem? Vamos tentar entender. O que acontece se a entrada, qualquer um daqueles bits lá do A11, A12, A13, A14 ou A15, vamos pegar o primeiro caso, quando todos eles são igual a zero. Então, se A11, A12, A13, A14 e A15 estão sempre com o valor zero, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu vou ter ali 0, 0, 0 e 0. Invertido vai dar 1, 1, 1, 1. A hora que eu executo ali aquele meu end, tá certo? Ele vai então ter a saída 1, aí ele vai estar negado, vai estar em 0, tá certo? E aí ele vai então habilitar colocar C igual a 0. Isso só vai acontecer quando? Isso só vai acontecer no único caso em que a 11, a 12, a 13, a 14 e a 15 são todos em zero. O que acontece se eu tiver um deles que seja, pode ser até todos, mas se eu tiver um deles que não seja igual a zero? Vamos imaginar, por exemplo, que o A12 fosse 1. Todos os outros continuam sendo a zero, mas o A12 fosse 1. Aquele 1 na entrada do NAND ele vai ser negado em 0. O fato dele ser 0 vai fazer com que a saída do meu NAND seja 1, tá certo? Porque 0 vezes qualquer coisa dá 0, negado dá 1. Então, a minha entrada C vai ser igual a 1. E o que acontece se C for igual a 1? Ele vai escolher um daquelas saídas 4, 5, 6 e 7 do meu decodificador, que não estão ligadas em nada, tá certo? Isso significa o quê? Que, na verdade, a faixa de endereços para o nosso circuito abaixo vai funcionar como? Né? Para habilitar um dos 4 chips, a saída do decodificador deve ser uma dentre aquelas 0 a 3, que a gente já viu, tá certo? Para isso, C precisa necessariamente ser igual a 0, e isso só vai acontecer quando a 15, a 14, a 13 e a 12 forem iguais a 0, 0, 0, 0. Tá certo? Então, o que vai acontecer? A faixa de endereços deve ser de 0000 hexa até 0FFF hexa. Tá certo? Que vai acontecer quando eu tiver exatamente, né, todos de A0 até A11, todos colocados em 1, a gente vai ter esse FFFF, tá certo? Como é que chama? Vamos ver aqui como é que ficou esse negócio, né? Nós vamos ter então, né? Isso vai acontecer ali. Cada um daquelas letras hexadecimais equivale a 4 bits, tá certo? Então eu vou ter 4, 8, 12 bits, que vai do A0 até o A11, tá certo? Mas aqueles de cima, olha, vão ter que necessariamente ser igual a 0. Então 0000 em hexa dá 0. Então a faixa de endereço completa desse circuito vai de 0 até 0FFF. Tá certo? E se eu quisesse achar agora a faixa para cada um dos módulos? Vai ser exatamente a mesma coisa, tá certo? Não tem nenhum tipo de segredo especial. O módulo 0 vai de 0 até 3FFF, o módulo 1 vai de 0400 até 07FF, o módulo 2 vai de 0800 até 0BFF, e o módulo 3 vai de 0C00 até 0FFF. Tá certo? Então, aí com isso a gente consegue identificar quais são os endereços de memória que estão armazenados em cada um daqueles módulos. Tá certo? Tudo bem, gente? Também aqui eu imagino que não tenha nada de extremamente complexo
nesse nosso exercício, tá certo? É basicamente a gente entender a proposta do exercício e a gente vai ser capaz, então, de fazer as coisas funcionarem como deve, tá certo? Vamos agora para o nosso exercício número 7, tá certo? Esse exercício ele é um pouquinho mais complicado, porque ele envolve alguns conceitos aqui de temporização, tá certo? Vamos ler com cuidado esse exercício. Esse exercício é um pouco mais trabalhoso da gente resolver. Mas a gente vai ver que também não é nada um bicho de 7 cabeças, mas vai demandar um pouco mais de cuidado para a gente conseguir responder. Vamos lá. Para o circuito abaixo, considere um tempo de acesso igual a 250 nanosegundos e um tempo de output enable de 120 nanosegundos. Supondo que novas entradas de endereço foram aplicadas na ROM 70 nanosegundos antes de ocorrer o pulso transfer, não sei se vocês perceberam, o pulso transfer está ali naquela entrada do chip select, tá? E ele é um pulso invertido, é um pulso negativo, né? Uma vez que aquela entrada do chip select ela é chip select barrado, tá certo? Então nós estamos executando esse pulso de transfer, tá certo? E o que ele está dizendo assim? Olha, aquelas entradas no endereço de A0 até A7, elas foram colocadas 70 nanosegundos antes da borda de descida ali do pulso de transfer, tá certo? Qual a duração mínima desse pulso para uma transferência confiável? Nós aqui vamos precisar agora pensar um pouquinho. Como que funcionam essas coisas? Primeira coisa que a gente tem que observar. Vocês perceberam que o output enable da minha memória ROM, ele está colocado no terra sempre, ele está sempre em 0. Então, de uma certa forma, eu não tenho que acionar o output enable, tá certo? Mas o chip select está sendo colocado ali. E o mesmo sinal transfer está sendo mandado para o clock. O que significa isso? Olha que legal. Quando a borda de descida do sinal transfer desce, eu faço o quê? Eu habilito o chip select dessa ROM. Tá certo? Isso significa que alguma coisa vai acontecer e depois de algum tempo vai sair o valor do conteúdo da ROM ali de D0 até D7. Tá certo? Tá. Aí eu tenho a duração do pulso. Então, esse pulso vai durar um tempo e na sequência o que vai acontecer? Ele vai subir. No instante em que ele sobe, o que vai acontecer? Aquele clock vai então capturar para dentro do registrador o valor que estava lá na memória ROM. Tá certo? Então dá para a gente perceber o quê? Dá para a gente perceber que dependendo da largura do pulso, pode acontecer da subida do clock acontecer quando ali a saída da ROM ainda está em alta impedância. Por que em alta impedância? Porque apesar do output enable estar em terra, a gente lembra que os dois precisam estar simultaneamente com valor 0, o chip select e o output enable. E, na verdade, aquele transfer só vai para 0 no instante que o pulso chega. Tá certo? Então, observe, né? Nós temos ali dois tempos. O tempo, como é que chama? O tempo de acesso da memória e o tempo de output enable. E agora a gente tem que parar para pensar. E aí, qual que vai ser o tamanho desse
pulso para que o circuito funcione. O que vocês acham? Como que a gente deve pensar? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Vamos relembrar os conceitos de tempo de acesso e tempo de habilitação da saída, que é o tempo do Output Enable. Tá certo? O que é o tempo de acesso? Só pela figura aqui não dá para a gente entender. A gente tem que olhar lá no livro e ler a definição de tempo de acesso. E lá vocês vão ver o seguinte: o tempo de acesso é o tempo desde que o endereço que entra a minha ROM se transforma num valor válido, ou seja, quando acontece a mudança para um novo endereço, desde o instante em que isso acontece até o instante em que a saída da ROM deixa de estar em alta impedância e passa a assumir um determinado valor, isso é o quê? Isso é o tempo de acesso. Tá certo? Então, nessa figura aqui, coincidentemente, o chip select ele está sendo acionado simultaneamente ao instante em que o novo endereço está válido. Mas isso não precisa acontecer sempre. Tá certo? Eu poderia deixar o endereço válido bem antes de eu acionar o chip select. E eu, enquanto não acionar o chip select, a coisa não vai funcionar. Mas é mais do que isso, eu tenho que ter os dois simultaneamente. Olha, o output enable e o chip select precisam estar ambos habilitados para que o output enable possa, então, transformar, aplicar aqueles three states, né, da saída da minha ROM e habilitar essa minha saída. Tá certo? Então, observem, né? O meu tempo de acesso ele vai acontecer desde o instante em que o endereço fica válido até o instante em que a saída da ROM tem um valor com uma leitura válida para a saída da minha memória. Tá certo? E eu tenho aquele tempo de output enable, né, o tempo de habilitação da saída, que eu vou descontar o quê? A partir do instante aonde output enable e chip select estão ambos em zero, então reparem ali na figura, é o tempo T2, é que vai ser o meu tempo de output enable. Vocês acham que com essa informação já dá para a gente resolver o nosso exercício? Dá, mas a gente tem que pensar direito, tá? Porque se a gente não pensar direito, a gente erra, tá certo? Vamos lá. O tempo de acesso, como a gente já falou, é o tempo desde que o endereço foi colocado no barramento de endereços até que a saída seja válida. E o tempo de habilitação da saída é o tempo desde que os pulsos chip select e output enable tenham ficado ambos ativos até que a saída seja válida, ou seja, é o tempo para eu acionar os meus three states, é o tempo de propagação, né, até que a entrada do three state saia do outro lado, tá certo? Tudo bem, gente? Bom, a gente tem que entender que o tempo de acesso ele incorpora dentro dele o tempo de habilitação da saída. Faz parte do tempo. O tempo de acesso é tudo. Tá certo? Ele vai incorporar desde o instante em que o endereço foi colocado ali até o instante que ele saiu. Tá certo? E aí nós temos que entender o quê? A diferença que existe entre o tempo de acesso e o tempo de habilitação da saída é o tempo para que a minha memória esteja válida. Tá certo? E ao mesmo tempo, ele vai ser o quê? O tempo desde que o endereço foi modificado
até o instante que o chip select foi acionado, junto com o output enable. Tá certo? Então, olha, como o meu tempo de acesso é de 250 nanosegundos e o meu tempo de habilitação da saída é de 120 nanosegundos, o tempo necessário para que a memória esteja válida vai ser o quê? 250 menos 120, são 130 nanosegundos. Tá certo? Esse é o tempo desde o instante em que eu coloquei isso mudei a entrada da memória, até o instante que eu acionei o meu chip select. Eu preciso ter 130 nanosegundos aqui. Tá certo? Mas o que acontece? Como o endereço foi colocado no barramento de endereço 70 nanosegundos antes do início do pulso, o que vai acontecer? Para eu conseguir ter aqueles meus 130 nanosegundos que eu preciso ter, tá certo? Está faltando ainda 130 menos 70. Está faltando ainda 60 nanosegundos. Tá certo? Porque se eu não posso ainda acionar o meu output enable, o meu chip select, porque senão não vai cumprir o meu tempo de acesso. Tá certo? Bom, depois disso eu ainda tenho que contabilizar o quê? Os 120 nanosegundos que os tristates precisam para liberar o dado lá na saída. Tá certo? Vocês percebem a combinação das coisas? Então, no total, eu vou precisar de 180 nanosegundos. 60 nanosegundos para que o dado esteja disponível e mais 120 nanosegundos para que esse dado possa sair do outro lado do tristate. Tá certo? No total, eu tenho que ter 180 nanosegundos, depois que o chip select aconteceu. Tá certo? Não, depois que o valor do endereço ficou disponível. Tá certo? Então, como só se passaram 70 nanosegundos desde que o endereço foi colocado e o tempo começa a contar quando o chip select vai a 0, tá certo? O que acontece? Né? É necessário que o meu pulso tenha uma duração de 180 nanosegundos. Tá certo? Por quê? Porque aí se o meu pulso tiver 180 nanosegundos, somando ainda aqueles 70 nanosegundos que a gente já estava com o endereço válido antes do pulso chegar, a gente vai fazer com que no total a gente consiga chegar ali naqueles 250 nanosegundos, que é o tempo de acesso. Vocês perceberam como é que é feita a conta? Né? Então, tem uma pequena complicaçãozinha aqui, tá certo? Não é tão simples assim da gente pensar, tá certo? A gente teria que pegar aqui, né, como é que chama? Essa figura aqui, tá certo? E entender que para que o tempo de acesso, ou seja, o tempo desde o instante em que o endereço foi habilitado até o instante em que ele está válido ali no instante T3, não vai acontecer que nem aqui. Né? O output enable já vai estar a 0 desde o começo, nós vamos ter que descer o meu chip select somente depois de 70 nanosegundos. Tá certo? E aí o tamanho do meu pulso, até que o dado fique válido lá, vai ter 180 nanosegundos. Tá certo? Então, né, nós vamos ter o quê? É necessário que o pulso tenha uma duração de 180 nanosegundos. Tá certo? Tá claro, gente?
Depois vocês pensam direitinho, fazem o desenho bonitinho da forma de onda, para vocês entenderem por que tem que ser dessa maneira. Tudo bem? Perfeito? Legal. Vamos então agora para o exercício 8. O exercício 8 vai testar um pouco as nossas habilidades e o nosso conhecimento daqueles diferentes tipos de memória que a gente estudou na aula. Então, para cada característica a seguir, indique os tipos de memória que a possui. Tá certo? Então vamos lá. Pode ser programada pelo usuário, mas não pode ser apagada. Vamos lá. Que tipos de memória que podem ser programada pelos usuários, mas não pode ser apagada? A gente sabe que aquela MROM que é fabricada, ela não pode ser programada pelo usuário, ela só pode ser programada pelo fabricante, então ela não vale. Aí nós temos o quê? Nós temos a PROM. Né? A PROM é exatamente um caso como esse, tá certo? Ela pode ser programada pelo usuário, mas ela não pode ser apagada, porque a gente queima os fusíveis. Você lembra que era assim que acontecia? Então a PROM certamente atende essa característica. A EPROM. A EPROM pode ser apagada. Então ela não atende isso aqui. A E2PROM também, a Flash também. Então, né, só a PROM é que vai atender essa característica. Tá certo? É programada pelo fabricante. Né? Nós acabamos de ver. Né? Nesse caso aqui vai ser a MROM. Tá certo? É aquela que é exatamente o fabricante que programa o valor dela e ninguém pode mudar nunca mais. Perfeito? É volátil. A MROM é volátil? Não. A MROM é não volátil. A PROM é volátil? Não. A PROM é não volátil. A EPROM é volátil? Não. A EPROM não é volátil. A E2PROM é volátil? Também não é volátil. A Flash é volátil? Também não é volátil. Quem que é volátil, então? Só as RAMs. Então, as RAMs estáticas e as RAMs dinâmicas são voláteis. O que significa ser volátil? Vamos lembrar. Ser volátil significa que quando a gente desabilita a alimentação, a gente perde o conteúdo da memória. Todas as ROMs não se perdem nunca, elas sempre mantêm. Tá? Mesmo que a gente desligue a alimentação do circuito, o valor da memória continua lá dentro. Só no caso das RAMs é que existe essa característica da volatilidade. Tá? Pode ser apagada e reprogramada diversas vezes. Bom, a MROM não. A PROM também não. A EPROM pode? EPROM pode. A E2PROM pode? Também pode. A Flash pode? Pode. Tá certo? Então, na verdade, né, a EPROM, a E2PROM e a Flash, elas podem ser apagadas e reprogramadas diversas vezes. Tá certo? Por que a gente não colocou aqui as SRAM e as DRAMs, né, as RAMs? Porque, de fato, numa RAM a gente não está apagando, a gente está substituindo um valor por um novo valor, né? Tanto no caso da RAM dinâmica quanto na RAM estática. Então, por isso que a gente não colocou aqui, porque aqui nós estamos falando só realmente de coisas que podem ser apagadas, né? Não é o caso da SRAM, certo? As RAMs nunca ficam nesse estado programável, tá certo? É diferente o funcionamento delas, tá? Palavras individuais podem ser apagadas e reescritas. Em que situações que isso acontece, hein, gente? Bom, já sabemos que na MROM e na PROM não dá para apagar.
Na EPROM, eu consigo apagar. Mas será que eu consigo com palavras isoladas? Com palavras individuais? Para a gente apagar uma EPROM, a gente tem que botar ela lá no ultravioleta, apaga tudo de uma vez. Então, eu não consigo fazer apagamento de palavras individuais. Tá certo? Na E2PROM a gente já consegue. E na Flash? Na Flash também não conseguimos fazer palavras individuais. Na memória Flash, nós vamos ou conseguir ou apagar a memória inteira ou apagar setores de 512 endereços. Tá certo? Então, a única que vai atender essa característica é a E2PROM. Tudo bem? Vamos lá. É apagada com luz ultravioleta. Bom, essa aqui eu acabei até já entregando para vocês. É justamente a EPROM, a única dessas memórias que é apagada com luz ultravioleta. Tá? É apagada eletricamente. A EPROM eu apago com ultravioleta, então não é eletricamente. A E2PROM é eletricamente, a gente sabe. E a Flash? A Flash também é apagada eletricamente. Tá certo? Então, na verdade, a E2PROM e a Flash podem ser classificadas como apagáveis eletricamente. Tá? Usa fusíveis, também já comentamos lá atrás, é só a PROM que vai usar a fusível, tanto que a gente queima o fusível e depois que programou não consegue reprogramar. Tá certo? Pode ser apagada totalmente de uma vez ou em setores de 512 bytes. De novo, acabei entregando aqui para vocês o ouro. Né? É a memória flash que vai funcionar dessa maneira. Tá certo? Não precisa ser removida do sistema para ser apagada e reprogramada. Vocês lembram que a EPROM, para ela poder ser apagada e reprogramada, a gente precisava tirar o chip do soquete para colocar naquela máquina de ultravioleta para conseguir apagar. Então a EPROM não entra. Mas a E2PROM e a Flash, elas podem ser apagadas e reprogramadas sem precisar removê-las do sistema. Tá certo? Requer uma tensão de alimentação especial para a programação. E aí, gente? Quais que a gente precisa de alimentação especial para a programação? Vocês lembram que tinha algumas das ROMs que a gente tinha o tal do VPP? O que era o VPP? Era a tensão de alimentação especial para a programação. Então a gente vai ver que isso vai acontecer onde? No caso da PROM, no caso da EPROM, que também tem VPP, e também no caso de E2PROMs antigas, porque as tecnologias mais modernas de E2PROM já permitem que a gente faça a programação com os próprios 5 volts normais, tá certo? Mas as primeiras E2PROMs ainda tinha que ter lá uma entrada especial, tá certo? Com tensão de alimentação especial. Então, a gente vai colocar aqui que as PROMs, as EPROMs e as E2PROMs antigas caem nessa classificação. E qual delas que, ou quais, né, tem um tempo de apagamento de 15 a 20 minutos? Bom, a PROM não apaga, a MROM não apaga. A E2PROM é rápida, a Flash é rápida. Qual que é a única que demora tanto tempo assim para apagar? Vai ser exatamente a EPROM. Tá certo? Então, somente a EPROM é que
possui essa característica de ter um tempo de apagamento que demora aí de 15 a 20 minutos. Tudo bem, gente? Então, aqui concluímos esse nosso exercício número 8. Perfeito? Vamos em frente aqui. Número 9. Esse exercício também é cheio das coisinhas. Vamos lá. Uma RAM estática tem os seguintes parâmetros de temporização: TRC 100 nanosegundos, TAS 20 nanosegundos, TACC 100 nanosegundos, TCO 70 nanosegundos, TW 40 nanosegundos, TOD 30 nanosegundos, TDS 10 nanosegundos, TWC 100 nanosegundos e TDH 20 nanosegundos. Quanta informação, né? Vocês já pensaram se cai um negócio desse aí no testinho de vocês? Vamos lá. Responda as perguntas a seguir, levando em consideração esses parâmetros. Então vamos lá, vamos pegar cada uma das perguntas. Quanto tempo depois que as linhas de endereço estabilizam, aparecem dados válidos na saída durante um ciclo de leitura? O que vocês acham, gente? Qual dos parâmetros aí que vai ser importante para a gente? Vamos lá relembrar aquela nossa figurinha lá, tá certo? Olha, tem aqui todos esses tempos aqui, ou pelo menos aqueles que têm a ver com o ciclo de leitura, tá certo? Então, olha, quanto tempo depois que as linhas de endereço estabilizam, então isso aí é aquele instante T0, né? Quanto tempo depois aparecem dados válidos na saída durante o meu ciclo de leitura? Fácil, né, gente? Vamos lá. T0 é o instante em que as linhas de endereço estabilizam, tá certo? E o instante em que aparecem dados válidos vai ser ali em T1, tá certo? No instante T1, a gente, então, fica com dados válidos, tá certo? Então, o que nós temos que olhar aqui é para o tempo de acesso, tá certo? Então, como o tempo de acesso ele é de 100 nanosegundos, tá certo? Então, a resposta para a primeira pergunta é 100 nanosegundos. Tá. Quanto tempo os dados de saída permanecem válidos após o chip select barrado retornar para o nível alto? De novo, é melhor a gente olhar de novo aqui a nossa figurinha. Essa figurinha é importante para a gente poder pensar, né? Então, nós estamos imaginando o seguinte, olha, após o chip select retornar para o nível alto, né? Quando que o chip select retornou para o nível alto aqui? Nesse caso aqui, ele retornou junto com o output enable, né? E aí, o que vai acontecer? Aí nós vamos ter aquele o TOD, tá certo? É o tempo que ele vai manter esse dado válido, tá certo? Então, TOD, o que é? É o chamado tempo de output data, tá certo? É o tempo em que o dado permanece válido. Então, basicamente, nós temos que olhar para o quê? Para o TOD, tá certo? Então, o tempo que os dados de saída permanecem válidos após o chip select retornar para o nível alto é 30 nanosegundos. Tudo bem? Vocês percebem essas sutilezas, gente? A gente precisa entender direitinho essas coisas, porque senão a gente se perde, tá?
quantas operações de leitura por segundo podem ser realizadas nessa nossa memória? Quantas operações de leitura por segundo podem ser realizadas? O que vocês acham? Como é que a gente calcula isso? Vamos lá. Vamos olhar de novo aqui para a nossa forma de onda. Bom, o que vai ser importante aqui? Né? Vai ser importante aqui, na verdade, duas informações. Né? O tempo de acesso da memória, o TACC, e também o TRC, tá certo? Que é o tempo que o endereço ele fica válido, tá certo? Então, como o TRC é igual a 100, né, e o TAC também é igual a 100, o que vai acontecer? Supondo que a cada 100 nanosegundos uma nova operação de leitura está sendo realizada, a gente pode, né, imaginar que a frequência, né, ou seja, o número de operações de leitura por segundo, é 1 sobre esse tempo, tá certo? Então, 100 nanosegundos é 10 ao quadrado, que é 100, vezes 10 elevado a menos 9, que é nanosegundos, tá certo? Isso é 1 sobre 10 a menos 7, que dá 10 a 7, que é 10 milhões. Então, quantas operações de leitura por segundo podem ser realizadas? 10 milhões de operações por segundo. Tudo bem? Essas contas não são fáceis, né, gente? Depois que a gente faz, fica tranquilo de entender. Mas peguem o exemplo ou a pergunta antes da resposta. E vocês vão ver que a gente às vezes pode se perder. A gente tem que pensar bem para não errar. Tá bom? Bom, vamos lá. Durante quanto tempo as entradas WE barrado, né, Write Enable barrado e Chip Select barrado deveriam ser mantidas em nível alto após a estabilização de um novo endereço em um ciclo de escrita? Vamos ter que olhar o tempo de escrita. Né? Durante quanto tempo as entradas WE barrado e CS barrado deveriam ser mantidas em nível alto após a estabilização de um novo endereço em um ciclo de escrita? O que vocês acham, gente? Quanto que é? É aquele TAS, não é? O que é o TAS? É o tempo de address setup. É o tempo que ele precisa ter antes que o Write Enable e o Chip Select venham, senão ele não vai conseguir pegar a informação no endereço. Então, o TAS ali é 20 nanosegundos, então esse é o tempo que elas deveriam ser mantidas em nível alto após a estabilização do novo endereço. Tudo bem? É cheio das coisinhas, gente. Eu tô falando para vocês. Qual o tempo mínimo que a entrada tem de permanecer com os dados válidos para que ocorra uma operação de escrita segura? Se a gente tenta responder isso sem olhar para o diagrama, dá um nó, né, gente? Esse monte de tempo aqui. Vamos olhar o diagrama de novo aqui. Né? Qual o tempo mínimo que a entrada tem de permanecer com dados válidos para que ocorra
uma operação de escrita segura? Bom, eu tenho, na verdade, esses dados eles precisam estar válidos, né, um certo tempo antes da subida do chip select do write enable e um tempo depois, né? Então é o tempo data setup, é o tempo de setup do dado, e mais o tempo de hold do dado, né? Então é o tempo do data hold, tá certo? Então nós vamos ver o quê, né? Eu vou precisar usar o TDS e o TDH. Então, o tempo total vai ser de 10 mais 20, que é 30 nanosegundos. Vocês percebem as sutilezazinhas, né? A gente tem que entender direito a questão para a gente poder ser capaz de responder, senão não sai. A gente dá um nó aí e a coisa não funciona, tá? Durante quanto tempo as entradas de endereço têm de ser mantidas estáveis após o WE barrado e o CS barrado retornarem para nível alto? Essa é complicada. Vamos lá. Quanto tempo as entradas de endereço têm de ser mantidas estáveis após WE barrado e CS barrado retornarem para nível alto? Bom, vamos ver, né? Se a gente for olhar lá, o que a gente precisa ali? É o TAH, é o tempo de address hold, né? Que é exatamente o nome que ele fala lá. É o tempo que as entradas de endereço têm de ser mantidas estáveis, né? Para poder dar o tempo de address hold. Mas cadê o TAH ali na tabela? Ele não forneceu o TAH. E aí? Como é que a gente resolve, então? Dá para resolver? Ou a gente colocaria, não dá para resolver? O que vocês acham? Felizmente dá para resolver. Por quê? Porque, apesar dele não dar para a gente o TAH, ele deu o TWC. Tá certo? Ó, TWC é 100 nanosegundos. E ele deu o TAS e ele deu o TW também. E vocês reparam que TAS mais TW mais TAH é igual ao TWC? Entenderam? Então, ó, como é que a gente faz? Apesar de eu não ter o TAH, eu sei o quê? Que o TAH é igual ao TWC menos o TAS menos o TW. Então vai ser o quê? 100 menos 20 menos 40, que vai dar o quê? Vai dar 40 nanosegundos. Tá certo? Então esse é o tempo que as entradas de endereço têm de ser mantidas estáveis após o W barrado e o CS barrado retornarem para o nível alto. Tá certo? Tá. Quantas operações de escrita por segundo podem ser realizadas? Bom, quantas operações de escrita por segundo podem ser realizadas? Bom, aqui nós vamos ter que entender o seguinte: se ele está dando ali aquele TWC, não dá para ter um tempo menor do que o TWC para realizar uma operação de escrita. Vocês concordam comigo? Então, o que acontece? Como o TWC é igual a 100 nanosegundos, e ele, por sua vez, é o TAS mais o TW mais o é o tempo de address setup, mais o TW, que é o tempo que ele tem que ficar é o width do pulso, tá certo? Mais o tempo de address hold, tá certo? Isso aí vai ser igual ao quê? A 100 nanosegundos, que é igual a 10 a menos 7.
Supondo, então, agora, né, o número de operações descrita por segundo, ou seja, a frequência, é 1 sobre t, que é 1 sobre 10 a menos 7, que é igual a 10 a 7, que vai ser 10 milhões. Então, ele é capaz de realizar 10 milhões de operações de escrita por segundo. Tudo bem? Dá para fazer, né? Muito bem. Vamos passar então agora para o nosso último exercício que nós vamos realizar aqui na nossa aula de hoje, né? Seja o circuito abaixo um gerador de funções usando uma ROM, que guarda internamente uma tabela com os valores da função seno de x discretizada em 8 bits. Qual a frequência de clock que resulta em uma onda senoidal de 100 Hz na minha saída? Vamos entender esse circuito aqui para a gente poder ser capaz de responder, tá certo? Vocês já devem ter percebido aí que tem um DAC, né, que vocês ainda não viram, tá certo? O DAC nós vamos estar justamente estudando aí na próxima aula, tá certo? Mas o que o DAC faz? O DAC faz um negócio que não tem nada de extraordinário. Ele pega aquele sinal digital e gera um sinal analógico na saída, tá certo? Então é ele que vai pegar, né, o valor do ponto no valor digital e gerar um valor analógico equivalente. É só isso que a gente precisa saber para o funcionamento do DAC, certo? Mas o segredo da resolução desse exercício aqui não está no DAC. O segredo desse exercício é o contador de 8 bits. Tá certo? Por quê? Porque a minha onda senoidal, ela deve ter o quê? 100 Hz. Tá certo? E a minha ROM vai me guardar o quê? Vai me guardar exatamente um período dessa minha senoide. Tá certo? Então, os números guardados dentro dessa ROM vão indicar exatamente os pontos da senoide para que ela execute um período. E esse contador é um contador de 8 bits. Então, quantos valores diferentes ele tem e quantos valores a ROM tem? Com 8 bits, nós temos até 250, nós temos exatamente 256 valores, tá certo? Então, vamos fazer a conta aí. Se a frequência da onda senoidal é de 100 Hz, isso significa que o período dessa onda tem 10 milissegundos. O período completo da minha senoide tem 10 milissegundos. Só que essa senoide, ela vai ser montada por quantos pontinhos? Exatamente por 256 pontos, que são os pontos que estão armazenados lá na minha ROM. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer? Né? Como o contador de 8 bits deve executar uma volta completa em 10 milissegundos, e com 8 bits pode-se contar 256 números diferentes, o pulso de clock deve acontecer, então, a cada 10.000 dividido por 256 microsegundos. Tá certo? Por quê? Porque 10 milissegundos é 10.000 microsegundos. Tá certo? Então, eu vou pegar esses 10.000 microsegundos e dividir por 256. E vai dar ali, então, aquele valor de 39,0625 microsegundos. O que é isso? Esse é o período do pulso de clock. Tá certo? Tá. E qual que é a frequência desse clock? Ué, se esse é o período, a frequência do clock só pode ser o quê? Né? 1 sobre t. 1 sobre 39,0625 vezes 10 a menos 6, porque micro é 10 a menos 6. Isso vai ser igual a 0,0256 vezes 10 a sexta, que é igual a 25,6 vezes 10 a terceira, e, portanto, a frequência desse clock precisa ser de
25,6 kHz. Tá certo? Então, bom, essa é a última das questões que a gente vai estudar hoje, tá certo? Eu acho que eu consegui trazer para vocês aqui um repertório bem eclético de questões, desde questões de projeto, até questões que envolvem temporização, até questões que envolvem conceitos importantes da memória. Então, eu acho que com isso vocês conseguiram ter uma ideia, né, dos tipos de questão, tipo de exercício que a gente pode ter com memória, tá certo? Para estudar para o nosso teste, né, que vai acontecer aí na semana que vem, vocês devem estudar, então, esses exercícios, a teoria, vão ler o capítulo lá do TOSS, né, de memória, mas lembrem-se que a gente pode colocar nos exercícios também todas as outras coisas. Memória, com barramento, aliás, não vai ser nessa semana, vai ser na outra semana. Tem tempo ainda para vocês estudarem, tá certo? Essa semana agora vai ser... essa semana agora ainda vai ser como é que chama? As perguntas lá de barramentos, né? Então, nós podemos aqui, na verdade, colocar questões que envolvem barramento, que envolvem memória, que envolvem contador, que envolve ULA. Dá para fazer umas coisas bem bacanas agora que a gente já estudou memória, né? A gente já tem todos os elementos para montar o nosso computador, tá certo? Então nós já estamos na aula 26, né? Nós vamos até a aula 29. A gente vai entender que estamos quase chegando na construção do nosso computador, tá? Vou deixar isso para a aula 29, vai ser a última aula que nós vamos construir o nosso computador, tá certo? Enquanto isso, nós vamos ver na aula que vem a questão dos conversores digital analógico, tá certo? E na outra aula nós vamos falar um pouquinho aí das diferentes tipos de soluções aí que a gente tem para a construção de circuitos lógicos, tá certo? Então, temos ainda algumas coisinhas antes de falar no computador, mas logo, logo a gente chega no computador também, tá bom? Bom, gente, era basicamente isso que eu preparei para a aula de hoje. Eu espero que tenha sido útil para vocês sedimentarem um pouco mais o conhecimento de vocês, entender um pouco dos conceitos que são importantes. E agradeço a presença de todos e até a próxima aula.